pastores que apacentam a si mesmos. Esse é o tema de extrema importância que nós vamos estudar nessa semana. Bom, pra mim, esse título ele já foi bem chocante, assim, tipo, nossa, nós vamos falar sobre isso. E sim, né, nós vamos falar sobre isso. Estes homens, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. E esse é o texto base, né? Foi tirado um pouquinho dele para a gente dar foco nessa parte que foi tirado o título, pastores que a si mesmos se apacentam. E esse encontra lá em Judas, né, que é apenas um capítulo, no versículo 12. E o objetivo da lição é atentar sobre o perigo dos falsos mestres, à luz da maneira como eles são desmascarados em Judas, do versículo 5 ao versículo 16, para que não sejamos enganados. Então, essa lição, ela está sendo passada para nós com o intuito de que nós não sejamos enganados. E aqui, para dar uma introdução, né, ao nosso estudo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 34. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. E assim, quando a gente tá lendo, né, esse versículo, eu pelo menos me emociono muito, assim, porque é um alerta para a igreja, sabe? Não somente para os pastores, mas é um alerta para a igreja. Nós, como igreja, devemos perceber isso, sabe? Aqui era o próprio Deus falando através, né, do profeta Ezequiel, que desses pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. E aqui cita, né, que eles estão com as vestes, né, eles têm alimento, enquanto as ovelhas, elas estão aí perdidas, elas estão aí sendo alimento de outros animais. E é uma simbologia sobre a igreja, é uma simbologia sobre as pessoas. E muitas vezes nós temos o que vestir, mas o nosso irmão não tem o que vestir. Muitas vezes nós temos o que comer, mas o nosso irmão não tem o que comer. Muitas vezes nós estamos em um lugar seguro que é Jesus, enquanto há outros que estão perdidos, há outros que estão longe, sabe? E aqui o Senhor, ele fala no versículo 6, as minhas ovelhas. E eu grifei essa parte, porque o Senhor, ele fala as minhas ovelhas. Ele fala as minhas ovelhas com amor. Vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra. E ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Então, essa aqui vai ser a nossa introdução para esse estudo. E o que me chama a atenção, uma outra coisa que me chama a atenção, é porque eles estão usando basicamente a mesma simbologia em gerações completamente diferentes, em tempos completamente diferentes. Judas está falando de uma época e Ezequiel está vindo muito antes dele. E eles estão falando a mesma coisa, usando a mesma simbologia de pastores que apacentam a si mesmos.
E se nós trouxermos para os dias de hoje, isso também está acontecendo, sabe? Nós vemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, porque nós vemos que tudo nela já está, sabe? O passado está aqui escrito, o presente está aqui escrito e o futuro também está aqui escrito. E aqui são dois homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo, falando deste mesmo assunto, deste assunto tão importante. E com essa grande introdução que eu dei, vamos para o primeiro tópico, que é um alerta preocupante, que são exemplos do Antigo Testamento que o próprio Judas escreveu em sua carta. Lá nesses versículos que nós vamos refletir, ele deu alguns exemplos do Antigo Testamento que deve ser um alerta preocupante para nós. O primeiro exemplo está aqui no versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse versículo 5 é que Judas está relembrando a história. Então, é um fato, um alerta, preocupante para nós. Ele está trazendo aqui, olha o que aconteceu na história. Primeiro, ele fala que nós já conhecemos essa história, Os leitores dele já conhecem essa história. Vocês já sabem que o povo de Israel foi liberto, A graça de Deus libertou aquele povo, sabe? Deus ouviu o clamor daquele povo e ele os libertou. Mas depois ele destruiu aqueles que não creram, Que é o que está falando aqui no versículo 5. E aqui é um lembrete de Judas falando, olha, realmente Deus salvou o povo, Deus libertou, Deus tirou o povo da escravidão, Deus abriu o mar vermelho, Deus ali fez feitos maravilhosos para salvar aquele povo que ele tanto amava. Mas aqueles que não creram nele, aqueles que desobedeceram, ele também foi justiça, sabe? Eles também foram castigados. Então é um alerta para nós. O Senhor libertou aquele povo, mas havia entre aquele povo pessoas que não creram, pessoas que não bendiziam o nome do Senhor. E aqui na lição diz, os falsos mestres diziam-se libertos pela graça para viver em pecado. E quando nós olhamos para esse exemplo de Israel, eles também estavam pensando muitas vezes isso. O Senhor nos libertou do Egito para morrer aqui. O Senhor nos libertou do Egito, então nós podemos fazer o que a gente quiser. Sabe, eles tinham... Se a gente prestar atenção nas histórias, a gente percebe que esse era o intuito deles. E aqui, os falsos mestres, eles fazem a mesma coisa. Eles falam que são libertos pela graça de Deus, como se a graça de Deus fosse um passe livre para pecar, quando na verdade ela é o oposto disso. E em segundo lugar, Judas dá o exemplo dos anjos rebeldes, que é aqui no versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E olha o que interessante, que Judas está trazendo aqui. Ele aqui está falando que esses anjos, eles estavam em posições de autoridade. Eles estavam em posições de autoridade, mas eles queriam mais poder. Eles queriam estar acima de Deus, sabe? Eles queriam mais. E isso é uma coisa que os falsos mestres também fazem, Eles já estão, em uma posição assim, porque a gente pode ver, falsos mestres. Se eles são mestres, porque eles têm coisas para ensinar, eles têm pessoas que param para ouvir. Então, querendo ou não, eles já estão em uma posição, mas eles querem mais poder. São gananciosos, egoístas. E aqui na lição fala, se Deus não poupou os anjos poderosos, eles também não serão poupados de sua vida libertina. Então é isso que Judas estava querendo trazer com esse segundo exemplo. Que se os anjos que são poderosos, se os anjos que estavam em posição de autoridade, eles também foram castigados, o Senhor não poupou eles. Porque os falsos mestres que estavam ali vivendo no pecado e ainda usando a graça de Deus para viver no pecado, porque eles seriam, poupados. E o terceiro exemplo que ele dá é sobre Sodoma e Gomorra, que está falando aqui no verso 7.
de modo semelhante a esses. E isso é algo interessante, porque ele vai dando os exemplos e os exemplos eles vão se linkando, né, um no outro. Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. E com isso nós podemos ter a certeza de que Deus, ele ama o pecador, mas ele pune o pecado, sabe? Com esses exemplos a gente percebe que o pecado, ele tem, né, é como se fosse o seu troco, né? O pecado, ele tem o seu preço, né? No caso, a palavra certa seria preço. O pecado, ele tem o seu preço e o Senhor é justo para cobrá-lo. E aqui indo para o segundo tópico da lição, que é uma descrição reveladora. Então, a partir desses versículos, Judas já está começando a descrever, né, esses falsos mestres, que começa aqui no versículo 8. Da mesma forma, esses sonhadores. Então, a primeira característica que Judas usa é sonhadores. A ideia é que estes mestres usavam sonhos e visões que supostamente haviam tido para sustentar os seus ensinos, né? Não sei se você vê alguma semelhança. Em segundo lugar, eles são imorais, que, continuando o versículo, a gente vê, contaminam o próprio corpo. Então, a gente vê que eles são imorais. Em terceiro lugar, eles são insubmissos, porque aqui está dizendo, rejeitam as autoridades e ainda fala e difamam os seres celestiais. E sobre essa parte dos seres celestiais, no versículo 9 ele continua, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Porque eu acho que para nós, assim, ficou muito mais claro com esse exemplo, sabe, do versículo 9. Porque, assim, a gente sabe que o arcanjo Miguel, ele tem uma posição, né, ele tem uma autoridade e ele é um anjo que está do lado de Deus, né? Então a gente tem essa ideia de que ele é vencedor, porque Deus é vencedor. E ele estava aqui disputando com o diabo, que já perdeu, sabe? A gente tem essa analogia bem fixa na nossa cabeça. Mas nem mesmo Miguel, né, sendo quem ele ousou fazer essa acusação. Mas ele disse, o Senhor o repreenda. Porque aqui a gente percebe que ele reconhece a autoridade divina de Deus e que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Então, mesmo ele tendo autoridade, ele falou que o Senhor o repreenda. Enquanto muitas vezes esses falsos mestres ficam colocando autoridade em si mesmos, sabe? Enquanto o arcanjo preferiu que Deus tomasse a decisão, que Deus repreendesse, a gente nota que esses falsos mestres, eles fazem diferença, eles difamam até o que não entendem, que é o que está falando aqui no versículo 10. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. E em quarto lugar, esses falsos mestres, eles são errantes, que é o que está falando aqui no versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. A gente percebe aqui que nesses exemplos que ele deu, foram caminhos errados, né? Foram decisões que foram tomadas de forma errada. A gente vê aqui que em quinto lugar, eles eram impostores, que a gente encontra aqui na parte A do versículo 12. Esses homens são rochas submersas na festa de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. E tem uma frase que eu achei muito interessante aqui na lição. E assim como rochas ocultas são um perigo para a navegação, eles eram um perigo para a comunidade, né? E ainda seguindo nesse versículo 12, a gente percebe que eles são reprovados. E isso vai ser do versículo 12, a parte B, até o versículo 13. Então a gente vê que eles são egoístas.
aqui diz, são pastores que só cuidam de si mesmos. Eles são vazios e inconstantes, porque aqui fala, são nuvens sem água, impelidas pelo vento. Nuvens sem águas, elas vão na velocidade que o vento quer, elas vão para o lugar que o vento jogar. Então isso a gente percebe que eles são vazios, eles não têm água. E eles são inconstantes, porque eles não vão ficar parados em lugar nenhum, eles não vão ficar fixos em lugar nenhum. Aqui também diz, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas. E isso mostra que uma das características deles é que eles são infrutíferos, sabe? Eles não trazem frutos, 2 vezes mortos. Arrancadas, e aqui o versículo continua, arrancadas pela raiz. São ondas bravas do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. E aqui mostra também que eles são efêmeros, né? Como estrelas cadentes, estrelas sem rumo. E se a gente pegar todas essas características, né, que a gente percebeu, a gente percebe que eles são reprovados, eles são pessoas reprováveis. E para finalizar aqui essa parte de características, vamos aqui no verso 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Então aqui a gente percebe que eles são pessoas interesseiras, né? Eles são pessoas que elas vivem, elas são cheias de si mesmos e elas ficam adulando as pessoas por interesse. E aqui a última frase dessa página diz assim, que eles flexibilizavam o discurso para agradar. Cuidemos. Então, quantas vezes as pessoas tentam facilitar a mensagem de Deus, elas tentam tornar mais acessível, né, a palavra de Deus para que ela agrade as outras pessoas? Não, a gente não pode falar que isso é pecado, porque senão vai sair da igreja, senão ele vai ficar chateado. E enquanto isso, eles estão omitindo a verdade, eles estão ali deixando mais flexível o discurso, enquanto Jesus, ele era extremamente direto, sabe? Quando ele acolheu a mulher adúltera, e quase sempre eu fico dando esse exemplo, mas é porque eu amo muito essa história, ele amou ela, ele amou aquela mulher, porque ele disse, ele não apedrejou ela mesmo podendo fazer isso, mas o que ele disse foi reto, né, foi direto, vá e não peques mais. Então, só com essa frase a gente já entende que Jesus ali, ele não se agradou do pecado dela, mas ele amou ela e ele viu arrependimento no coração dela. Então nós não devemos flexibilizar o discurso para agradar as pessoas. Nós devemos pregar a verdade assim como Jesus fez. E por isso nós devemos cuidar, nós devemos prestar atenção nesses que tentam flexibilizar a mensagem, nesses que tentam modernizar a mensagem. E agora aqui indo para uma das últimas partes, que é com os olhos na vida, não ignoremos os exemplos da história. Nós vimos aqui nesses versículos de Judas que ele está trazendo à memória dos leitores vários fatos que aconteceram durante a história. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós venhamos refletir, sabe, no Antigo Testamento, nos exemplos que estão aqui escritos na palavra de Deus, para que nós não venhamos errar, sabe, para que nós não venhamos ser enganados. Como nós seremos enganados se nós temos a palavra, se nós já sabemos o que vai acontecer? Porque aqui, se a gente lê o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, estava acontecendo isso. Falsos pastores estavam se levantando e levando pessoas ao erro, estavam apacentando a si mesmos, eles estavam cuidando de si mesmos e deixando o rebanho longe. E aqui Judas vem e está falando a mesma coisa, e nos dias de hoje a gente pode notar a mesma coisa. Então, por isso que é tão importante nós trazermos à memória. Nós trazemos à memória essas histórias que são os exemplos para a nossa vida.
E também é importante para nós sabermos, sabe, para nós também não ficarmos andando assim, ansiosos, de, não, Deus vai fazer justiça, ansioso assim, porque nós devemos ter certeza, esses líderes, esses falsos mestres, esses que ignoram, sabe, as ovelhas perdidas do Senhor, esses que ignoram o rebanho do Senhor, um dia eles vão ser punidos. Porque é na palavra de Deus está falando que o próprio Deus irá cuidar deles. Que o que é deles já está reservado, sabe? E aqui a outra parte é: não ignoremos as posturas do presente. Por que essa parte do presente? Porque depois de Judas ter trazido aqui os exemplos do que aconteceu nas histórias, né? Falando lá da época de Israel, falando sobre a queda dos anjos, falando ali vários exemplos, ele também trouxe as características. E isso era o presente daquela época. As características desses falsos mestres, para que aqueles leitores ficassem atentos. Nossa, é verdade, eles falaram isso mesmo, eles fizeram isso mesmo. Então é por isso que nós devemos estar atentos no presente. E aqui na lição diz assim: cuidado com quem nunca confronta com as exigências do Evangelho, que gostam de bajular, que só usa o Evangelho para os seus próprios interesses. Creia, são mestres do engano. E aqui, indo para a nossa última parte, desafio para a caminhada. O trecho da carta de Judas que estudamos nessa lição é denso. Então, é engraçado, né? Porque é um livro tão pequeno e a gente, assim, só leu alguns versículos. A gente não leu a carta toda nessa lição. Só foi alguns versículos e rendeu muita coisa, né? Rendeu bastante coisa. E se a gente ficar prestando atenção, mais atenção assim, mais em cada versículo, a gente vai perceber que tem mais coisa pra gente ver. Trata-se de um conteúdo muito sério. É lamentável que naquela época e também em nossos dias seja possível encontrar líderes com as características apresentadas. Seu desafio para esta semana, para fixar bem este conteúdo, é tentar ler no Antigo Testamento todas as histórias de alerta citadas por Judas. Leia, medite e busque compreender o significado de cada uma delas. Depois leia novamente esse trecho de Judas. Com certeza será um exercício altamente edificante. Então vamos pegar, né, esses exemplos que Judas deixou aqui na sua carta e vamos voltar lá no Antigo Testamento e ver, sabe, detalhadamente como tudo aconteceu. Eu creio que será muita bênção para você, que o estudo dessa carta vai ser muito mais amplo, sabe? Eu, sinceramente, estou amando estudar essa carta e é muito incrível perceber que quando é o Espírito Santo inspirando, não importa se é um livro enorme ou um livro bem pequenininho, né, como Judas, ele ocupa tão pouco espaço assim na Bíblia, ó. Ele ocuparia só uma página, né, porque aqui na minha Bíblia ele começa aqui, mas ele termina bem aqui, ó, então ele ocuparia só uma página, mas ele é tão rico em coisas, ele tem tanto ensinamento para nós, tem tanta reflexão para nós. Então, é isso, né? Vamos fazer a nossa oração final. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, Deus, juntos. Quantas vezes, Pai, nós muitas vezes dedicamos tanto tempo para fazer outras coisas, mas pouco tempo para ler e refletir na Sua Palavra. Pai, quantas coisas nós aprendemos hoje. Quantas coisas nós aprendemos ao ler este livro, Pai, que muitas vezes nós achamos tão pequeno, nós achamos talvez até insignificante, mas por ser a palavra do Senhor, ela é tão edificante, ela é tão grande, tão maravilhosa. Quantos ensinamentos, Pai, agora estão em nossos corações. Que agora, Pai, eu e este ouvinte, Pai, esta pessoa que está aqui, seja lendo as legendas, seja ouvindo o vídeo, Pai, que ela seja cheia da Tua palavra. Que nós sejamos, Pai, instigados a continuar pregando a verdade, a continuar, Pai, pregando a Tua palavra, Pai, a continuar, Pai, falando, Deus, da Tua vontade, falando, Pai, do Teu querer, Senhor Jesus.
Que nós possamos ser instigados à pregação do Evangelho, que nós sejamos, Pai, instigados, Pai, a negar estes falsos mestres, a reconhecê-los, Pai, de longe, que em nome de Jesus, Pai, quando nós venhamos ler o Antigo Testamento, buscando esses exemplos que foi citado, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui abrindo nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nós venhamos captar o máximo de mensagem, Pai, que o Senhor quer nos falar. Que nós possamos, Pai, estar com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Papai. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos dedicar mais tempo lendo e refletindo a Tua Palavra. Que nós possamos, Pai, voltar a ler esse livro de Judas, Pai, e perceber quantas coisas o Senhor quer nos ensinar, quantas coisas o Senhor quer nos alertar, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, nos capacita para lutar, para batalhar contra esses falsos mestres, contra esse evangelho, Pai, que tem pregado uma falsa graça, uma graça barata, Senhor Jesus. Que nós não venhamos nos vender para estes, que nós não venhamos barganhar, Pai, que nós não venhamos trocar, Pai, a Tua presença, Deus, por pecado, que nós não venhamos trocar, Pai, o Senhor por tão pouco, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos valorizar a fé que nós temos. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos valorizar a Tua presença e o Teu tempo, Senhor Jesus. Que nós possamos dedicar, Pai, o nosso tempo ao Senhor. Que nós possamos, Pai, nos dedicar ali enquanto nós estivermos dentro de uma igreja, Pai. Que nós possamos Te adorar de todo o coração. Mas que independente do lugar em que nós estejamos, nós possamos estar ali, Pai, sendo verdadeiros cristãos, levando a Tua palavra, Senhor Jesus. Amém. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.